Olá, tudo bem? Sou Karine, professora de literatura, e nesta aula vamos dar continuidade ao estudo do pré-modernismo. Nas aulas anteriores, nós falamos primeiro sobre o contexto histórico e as características do pré-modernismo. Falamos também do primeiro autor, Euclides da Cunha, e a obra Os Sertões, e nesta aula vamos falar sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é muito conhecido pelas suas obras infantis, Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Mas ele também escreveu obras que não são do universo infantil e que são muito importantes para a história do Brasil. Bom, é o que nós vamos ver algumas delas agora. O Monteiro Lobato, ele era fazendeiro, né, e vivia naquela região ali do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, região rica, né, por causa da plantação de café. E aí, ele vai, então, escrever duas obras, escreveu outras, mas eu vou focar aqui nessas duas, que são muito importantes e que ele vai, então, abordar aquele momento naquela região do Vale do Paraíba. Então, Urupês e Cidades Mortas. Bom, o Monteiro Lobato, ele vai falar muito sobre a questão da decadência do café. Então, ele vai falar, aquela região dele, como eu disse, era uma região rica por causa do café, e com a decadência do café, né, há também uma decadência dessas regiões. O Monteiro Lobato é o criador do personagem Jeca Tatu, né, que ele coloca como um símbolo do atraso e da miséria do caboclo brasileiro, do caipira. Bom, vamos ver então a obra Urupês. Essa obra ela vai nascer da revolta do autor contra os caboclos, contra os moradores das zonas rurais, que eram responsáveis, segundo o autor, pelo constante incêndio nos campos, as famosas queimadas, que, né, era prejudicial para as terras, para as plantações. E aí, ele, com muita raiva desse morador da zona rural, desse caipira, desse caboclo, ele vai tecer nesse livro duras críticas a esse homem. Tá? Então, é um livro de contos. Neste livro, então, ele cria esse personagem, Jeca Tatu, para fazer referência, então, ao caipira. E no livro, é um livro de contos, tem um conto que recebe o mesmo nome do livro, que é Urupês, e neste conto, ele, do início ao fim, ele faz críticas a esse indivíduo. Eu peguei aqui alguns trechos para a gente poder ter noção, né, dessa crítica que ele faz. Então, ele diz, por exemplo, no conto, o indianismo está de nome mudado, crismou-se de caboclismo. Então, aqui ele faz, né, uma ironia, né, ele diz, ele está fazendo uma referência do indianismo lá na época do romantismo, né, que havia toda aquela idealização do índio, e que aí é como se ele dissesse, né, não existe mais aquele índio, né, idealizado, bonito, educado, gentil, não, agora é esse indivíduo aqui, ó, esse caboclo aqui esquisito, né? Ele dizia, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca, interpelado, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha, não paga a pena. Então, aqui ele diz, né, que o Jeca mora numa casa caindo aos pedaços, um terreiro, como ele diz aqui, nu, né, sem nenhuma plantação, e quando falam para ele, Jeca, faz alguma coisa para melhorar a sua casa está caindo aos pedaços. Jeca, planta alguma coisa para você ter o que colher, o que comer. E aí ele, né, o Jeca Tatu, o caipira, como é muito preguiçoso, não paga a pena, né? Só responde isso e continua do jeito que está. Quando pergunta ao Jeca quem é o presidente da República, ele responde: o homem que manda em nós tudo? Sim, pois certo que há de ser o imperador. Aqui ele deixa, né, clara a ignorância do caipira, né, por nem se dar conta
que o Brasil já não era mais uma monarquia, né? O Brasil já era uma república. E, sendo assim, ele não sabia nem quem era, então, o presidente do Brasil. E aí ele finaliza o conto dizendo: só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Então, ele faz duras críticas a esse morador da zona rural. Outra obra dele, que também é muito importante, é Cidades Mortas. O próprio nome já diz, né? Então, é um livro também de contos em que ele vai falar sobre a decadência econômica daquelas cidades do Vale do Paraíba, que antes eram ricas por causa da produção do café, e com a decadência do café, elas perderam todo aquele status, né? E sofriam aí os efeitos disso, tá? E aí, então, ele vai contar nos contos do livro, ele vai, então, demonstrar através dos contos, né, criados por ele vai dizer, então, o que restou daquelas cidades, né? Cidades antes ricas, agora estão mortas. E aí, tem um conto também deste livro, que recebe também o nome de Cidades Mortas, em que ele diz, coloquei aqui 2 trechos para a gente poder analisar. Ele diz: ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente, tudo é pretérito. Então, aqui, né, nesse trecho, ele diz que aquelas cidades, elas tiveram seu momento de glória, né? Hoje, com a decadência do café, elas estão completamente abandonadas, e foi isso que aconteceu, né? As cidades, essas cidades antes ricas por causa do café, né, da produção de café, quando o café estava no auge, elas, com a decadência do café, ficaram nessa cidade somente crianças, né, as donas de casa e os idosos. Quem tinha qualquer perspectiva de vida melhor, de estudo, foram para outros lugares, para outros centros mais desenvolvidos, né? E as cidades foram praticamente abandonadas. E ele diz também: umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, ou seja, velho, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. Então, são 2 livros em que ele vai dizer, ele vai contar para a gente, né, esse momento do Brasil com a decadência do café. No Cidades Mortas, ele vai focar nessas cidades antes ricas e com a decadência do café abandonadas, inclusive pelo poder público, e no Urupês ele vai, então, criticar o caipira. E é interessante porque depois, né, ele vai ser muito criticado por colocar a culpa da situação do caipira somente no caipira, como se o caipira fosse do jeito que era por conta simplesmente dele, né? E ele vai entender que não, ele vai entender que o governo deveria ter dado assistência para essa população da zona rural. E aí ele diz: quem se preocupa com o pobre Brasil, o Brasil é dos ricos, e Zé Brasil nasceu pobre. Então ele reconhece, né, que o caboclo não é culpado por viver da maneira como vive. Ele diz: Jeca Tatu não é assim, ele está assim, vitimado pelo desprezo de um governo, nada preocupado com essa camada social. Pessoal, então, sobre Monteiro Lobato, importante, né, que a gente saiba sobre as obras dele do pré-modernismo, são essas informações que eu passei para vocês. Eu, no próximo vídeo, falarei, então, do terceiro autor desse período, e espero que vocês continuem a acompanhar. Até mais.